nós vamos começar a tratar aqui dos fatores de satisfação. Uma coisa que é importante observar é que o fato de uma instituição financeira se preocupar com os fatores que levam à satisfação ou insatisfação dos clientes parte do pressuposto de que os clientes satisfeitos tendem a permanecer como clientes, né? E se ele continua como cliente, ele continua esse relacionamento comercial também no futuro. É claro que um cliente satisfeito, não necessariamente ele vai continuar, ele vai ser um cliente fiel. Né? Algumas pesquisas que a gente tem, né, nas bibliografias pertinentes, dizem o seguinte, aqui, nas pesquisas, muitos clientes afirmam que mudaram de instituição financeira, mas que eram satisfeitos em relação ao atendimento ou aos produtos ofertados na instituição anterior. Então, por que mudaram? Porque a outra instituição ofereceu outros produtos ou outros serviços ou uma forma de atendimento que também gerava ali fatores, gerava satisfação no cliente. Então, não é porque o cliente está satisfeito que ele permanece. Assim também, como o cliente insatisfeito, não significa necessariamente que ele vai sair da instituição financeira. Ele pode reclamar, pode espernear, pode achar que aquilo ali é momentâneo, pode achar que depois tudo vai melhorar. Então, não existe uma relação direta, né? Assim, determinante, que o cliente satisfeito vai continuar fiel àquela instituição. Mas, por outro lado, todo mundo sabe, o cliente satisfeito, ele tem uma menor propensão a sair da instituição financeira. Então, ele vai permanecer ali, até porque a manutenção de um cliente, ou seja, a fidelização no cliente, não pode ser implementada sem que esse cliente fique satisfeito, né? Fique bem atendido, tenha acesso àqueles produtos e serviços que interessam para ele. Então, esse é um pressuposto, e o outro pressuposto é que o custo de manter clientes existentes é menor do que o custo de conquistar novos. Por que, Mara, que o custo é menor? Porque imagina o seguinte, eu tenho um cliente, para captar esse cliente, nós abrimos conta, fizemos visita, fizemos lá um atendimento diferenciado, distribuímos os folders, por exemplo, para explicar como que o banco funciona, quais os produtos. Tem toda ali uma abordagem inicial e um custo inicial para conquistar aquele cliente. Se esse cliente já está comigo e se ele vai sendo fidelizado, eu não tenho o custo de abrir outra conta, de explicar todos os produtos de novo, de enviar lá um folder para ele, de fazer tantas visitas, para explicar os produtos, uma vez que ele já está conosco. Então, essa redução de custo é muito significativa quando a gente consegue permanecer e fidelizar esse cliente. Por outro lado, quando a gente aumenta a satisfação do cliente, a gente também tende a aumentar a parcela de negócios. Então, vamos fazer mais transações com ele, mais investimentos, e aí, evidentemente, vão aumentar a receita da instituição e também a rentabilidade ao longo do tempo. Então, existe uma tendência muito forte do cliente satisfeito, ele criar essa relação, né, de confiança, essa relação de tratar o gerente dele como uma pessoa de referência, como um consultor, e se o retorno, a atitude do gerente e os serviços oferecidos pela instituição realmente atenderem essa necessidade do cliente, a tendência é efetivamente ele fazer mais negócios ou até concentrar todos os negócios. Além do fato de que todo cliente que tem dinheiro, tem um amigo que tem dinheiro, tem um parente que tem dinheiro, tem um conhecido, e principalmente se ele faz investimentos, ele passa a ser a referência também para esses amigos. Então, a melhor divulgação, a melhor propaganda ainda é o boca a boca. Então, esse cliente satisfeito, esse cliente bem atendido, é um cliente que vai ali gerar muitas alegrias para a instituição financeira, de aumentar a sua base de cliente, aumentar a negociação de produtos e investimentos e, evidentemente, o retorno da instituição financeira, ok? Bom, o oferecimento do serviço correto
é um fator alinhado aqui com o objetivo de aumentar as taxas de retenção e, consequentemente, os lucros da empresa. Isso nós vamos ver que assume uma importância maior quando nós estamos trabalhando com a segmentação dos clientes. Por quê? Nós vamos ver que o cliente geral, né, o cliente de renda mais baixa, as instituições financeiras não têm essa preocupação de fazer a oferta do serviço ou do produto, se preocupando efetivamente com o perfil daquele cliente. Na maior parte das vezes, o cliente vai à instituição financeira e o atendente, em geral, porque na maior parte das vezes o cliente que está na base da pirâmide, que é o cliente de renda mais baixa, muitas vezes ele não tem ali um gerente específico para a conta dele. Então, ele é atendido ali pelo profissional da instituição financeira que está disponível no momento. E ali, normalmente, os empregados da instituição financeira oferecem todos os produtos, sem necessariamente dar aquele caráter de consultoria para oferecer o produto mais, ou o serviço mais condizente com o perfil daquele cliente. Ah, Mara, mas isso é errado? Pode não ser o adequado, mas se a gente avaliar a própria segmentação das instituições financeiras, a quantidade de clientes subordinados ali, né? Subordinados não, clientes vinculados à carteira de um determinado gerente, ele não tem como trabalhar na consultoria, né? Para esse cliente de baixa renda. Sem contar que a consultoria é um serviço que vai ser dado para aquele cliente que vai oferecer um retorno maior para a instituição financeira. Então, esse cliente de renda mais baixa, ele quer ter um custo menor, ele quer ter um atendimento, muitas vezes o básico, é um pagamento de conta, né? É uma abertura de uma conta, é um pequeno investimento, é uma caderneta de poupança, enfim, que realmente não demanda ali o investimento da formação de um gerente, da disponibilização de um gerente para atender esse público que demanda o serviço ali mais básico. Bom, a utilização de determinados canais tem relação direta aqui com o grau de satisfação do cliente com o banco, mas não necessariamente com a lealdade. Então, uma coisa que é importante a gente refletir o cliente insatisfeito, ele sai da instituição financeira, né, com muito mais possibilidade do que um cliente satisfeito. Agora, a satisfação não necessariamente garante essa lealdade. Então, nós não podemos deixar, a gente muitas vezes tem que deixar o cliente satisfeito, muito satisfeito, para garantir que ele não saia, ou evitar que ele saia da instituição financeira, sem que isso necessariamente seja ali um sinal de que ele vai ser leal à nossa instituição ou que ele vai comprar todos os nossos produtos. Então, é uma relação assim, que ao mesmo tempo tem um peso muito grande, principalmente a parte relacional, né, a parte do atendimento, do olho a olho, do retorno de pessoas, mas é um mercado também onde a gente tem os produtos em geral são commodities, ou seja, são oferecidos por praticamente todas as instituições financeiras, e essa facilidade de migração, né, fragiliza também essa nossa relação com o cliente. Então, aí é importante a instituição financeira identificar aqui qual é o perfil desse nosso cliente na utilização do serviço ou na demanda dos serviços, até para montar estratégias e marketing ali direcionado. Então, por exemplo, se eu sou um cliente que faço praticamente todas as minhas operações pela internet, o fato de eu ter lá uma agência muito cheia, muito movimentada, ou com muita fila, ou com problema no autoatendimento, por exemplo, pode não interferir na minha satisfação, porque eu faço tudo pela internet, eu nem sei que a agência, por exemplo, tem muitos clientes, né, fisicamente. Agora, por outro lado, se tiver uma queda do sistema, né, do internet banking naquela instituição financeira, isso é um grande fator de insatisfação. Por quê? Porque se eu não consigo fazer as minhas operações, os meus pagamentos pela internet, e a minha data de pagamento é naquele dia, imagine o transtorno, né, de eu ter que me deslocar, ir a uma instituição financeira, estacionar o carro, pegar uma senha, ir a uma fila para conseguir fazer o pagamento. Por outro lado, o cliente, por exemplo, que tem uma preferência direta para atendimento na agência, ele gosta, ele faz questão,
ele não tem familiaridade com a internet ou não se sente seguro fazendo operação na internet. Se tiver ali um atendimento verbal inadequado, ou se tiver um movimento muito grande na agência, filas muito grandes, a percepção dele, a insatisfação dele do atendimento vai ser diferente daquele que opera pela internet. Então, a segmentação e a diferenciação ali também vão dar um norte para a instituição financeira de como ela deve tratar ali a demanda e a preferência desses diversos públicos, ok? Bom, existem 3 perfis típicos, assim, principais de usuários, segundo a preferência no uso dos canais de atendimento bancário. Então, a gente tem os usuários de agência, então tem cliente, mesmo cliente que tem uma formação, tem uma experiência profissional, que tem renda, mas que gosta ali de ir na agência. É aquele do cafezinho ali que bate ponto todos os dias e faz questão de ser atendido na agência. Tem o usuário de caixa eletrônico, então faz todas as operações que são permitidas, né, de serem feitas nos caixas eletrônicos, eles fazem. E tem ali os clientes, os usuários da internet, né, que fazem a movimentação praticamente toda no internet banking. Então, por exemplo, eu vou fazer meus pagamentos e minhas transferências pela internet. E ali, vamos supor que o internet banking daquela instituição me permite fazer todas as movimentações. Só que até por uma questão de segurança, e isso é normal, que exista um limite para uma transferência, né, de uma instituição para outra ou de uma agência para outra, e quando esse valor ultrapassa o limite definido pela instituição, tem que haver um pré-cadastro, né, para que conta que vai, para que banco que vai. Então, se o cliente vai fazer essa transferência, tem a limitação lá dos valores, ele vai entrar em contato com o gerente dele para fazer a flexibilização daquele limite. Se aquilo ali for uma experiência negativa, ou seja, teve dificuldade de falar, quando falou, conseguiu falar, o gerente ou o atendente não podia atender na hora, ficou de prometer o que ia fazer e não fez, a gente foi fazer a transferência e não funcionou. Essa experiência negativa, ela pode representar a perda do cliente. Então, isso é muito sério, até porque o mercado é um mercado extremamente competitivo e muitos clientes não perdoam uma experiência negativa, né? Principalmente quando essa experiência negativa é mal resolvida, maltratada pela instituição financeira. Então, nós vamos ver, né, que uma falha no serviço, a forma como essa falha nessa prestação de serviço é tratada pela instituição financeira, pode significar que o cliente vai estar extremamente insatisfeito ou altamente satisfeito, porque os erros acontecem e os clientes sabem disso. Agora, o que o cliente não aceita é essa falha, que na maioria das vezes é tratada aqui como uma falha da instituição financeira, não é tratada com devida velocidade e o devido respeito ao cliente, ok? Bom, quais são, né, em geral, que a bibliografia do assunto trata como principais fatores de satisfação? Ou seja, os produtos e serviços dos bancos, não como ele é oferecido, mas o produto em si. Eu gostaria de fazer um investimento. Quais as opções? Não tem um produto de investimento compatível com o meu perfil, por exemplo? Eu sou um cliente de renda mais baixa, mas eu queria um produto mais rentável, ou eu queria uma capitalização que fosse um pouco diferente, né, que tivesse ali uma garantia maior. Enfim, né, os produtos são ali, se o produto atende plenamente o perfil e o interesse do cliente, isso é um importante fator de satisfação. Daí o risco da segmentação, porque a segmentação, se você trabalha com um cliente de renda mais baixa, ele vai demandar produtos mais simples, né? E na maioria é um cliente que até questiona menos. Agora, se no afã de bater as metas, né, de aumentar a comercialização de produtos, os produtos forem oferecidos ali, sem levar em consideração o perfil daquele cliente, isso é um grande fator de insatisfação.
Vou dar um exemplo simples. Tenho que deixar claro, eu não estou afirmando aqui que para o cliente de baixa renda você possa oferecer qualquer produto, ok? Isso de forma alguma, inclusive fere o código de ética do profissional financeiro. A grande questão é que para o cliente de baixa renda, o leque de produtos, inclusive, é mais simples. Então, são produtos, evidentemente, que não demandam um conhecimento muito grande, que não tem uma complexidade maior, são produtos mais diretos, que não envolvem, inclusive, uma consultoria em cima de uma gama de outras opções, tá? Agora, se aquele produto for vendido de uma forma inadequada, por exemplo, que é muito comum a gente ver no mercado financeiro, muitos bancos, muitas instituições vendem, por exemplo, um título de capitalização como se fosse um investimento. Título de capitalização não é investimento. Eu não posso comparar, por exemplo, um título de capitalização com uma caderneta de poupança ou com um fundo de investimento ou um CDB. Isso aí é, inclusive, um problema ético. Então, se eu vendi aquele produto e aquele produto foi vendido de uma forma inadequada ou fora do perfil daquele cliente, isso é uma encrenca para a instituição financeira. Então, não existe, isso é importante ter claro, produto ou serviço que seja bom ou ruim. Existe adequado àquele perfil. Então, o grande desafio da instituição financeira na criação dos produtos, no marketing, né, na comercialização, é falar assim, esse produto aqui é um produto para quem? Né? Para qual segmento, para qual perfil, qual tipo de cliente, qual a renda desse cliente, qual a preferência dele na forma de atendimento e de abordagem. Tem cliente que gosta de contratar os produtos direto pela internet, porque aí ele lê de novo, resolve a hora que ele quiser. Então, nesse conjunto de percepção, né, de fatores, aí é muito importante na satisfação. O atendimento nos caixas. Então, hoje, as instituições financeiras estão trabalhando cada vez mais para tirar o cliente da agência. Atendimento no caixa, especificamente, né, é muito caro e ali a margem aí acaba, né, principalmente pagamento de contas, transferência de valores, e acaba reduzindo muito a margem de lucro das instituições. Então, muitas vezes essa experiência de atendimento no caixa pode ser uma experiência de satisfação ou insatisfação muito grande, principalmente se tiver fila, né? O atendimento dos gerentes, né, nós vamos ver que a bibliografia trata esse atendimento dos gerentes como sendo um dos grandes fatores de satisfação ou insatisfação. Então, apesar de ser um segmento em que se trabalha com investimento, né, com produtos que envolvem valores financeiros, o aspecto relacional ainda é muito percebido pelo cliente como um dos fatores de satisfação. Os caixas eletrônicos, você já viu coisa mais desagradável do universo do que você lembrar que está sem dinheiro. Aí você sabe que tem ali um caixa eletrônico. Você vai estacionar seu carro, muitas vezes à noite. Você para, desce. A hora que você entra naquela unidade para poder sacar um dinheiro ou fazer um pagamento, aí está fora do ar. Aí você vai no outro, também está fora do ar. Aí vai no outro, está em manutenção. Aí naquele que está funcionando, não tem dinheiro suficiente, por exemplo, né? Época de feriado, carnaval, final de ano. Ou então, você quer tirar um valor quebrado. Eu quero tirar R$120. Não, só paga valores múltiplos de 50. Mas eu preciso de uma nota de 20, né? Um valor de 20, porque eu tenho que pagar ali, né? Um estacionamento, por exemplo. Não. Então, essa experiência com caixa eletrônico, apesar de não ser uma experiência relacional, né? Não está envolvendo pessoas, mas é uma alegria, né? Quando você tem cliente de uma instituição financeira que tem várias possibilidades de caixa eletrônico, atendimento eletrônico, seja em shopping, seja em estádios, seja em aeroportos, por exemplo, né? E isso é um fator de grande satisfação. Causa independência, flexibilidade, né, por causa dos horários, praticidade, custo baixo. Então, é um fator ali que deve ser bem observado pelas instituições financeiras. O uso do banco através da internet. Então, tem muita gente ainda, o nível de utilização
de internet banking no Brasil ainda é baixo se a gente comparar com outros países. Muito ali em função dos riscos ainda de fraudes, né, de um receio, né, das pessoas de efetivamente colocarem, fazerem transações com valores mais altos, mas é uma praticidade indiscutível, né? Você faz todos os seus pagamentos, você deixa tudo agendado. Então, desde que a internet, né, o internet banking funcione. Porque se você deixa para pagar aquela conta, fazer aquela transferência no último dia, a hora que você chega em casa, que a instituição, né, que a agência bancária já está fechada e a internet está fora do ar ou não aceitou aquele pagamento, aí é uma grande insatisfação, né? O uso do banco pelo telefone. Então, aqui tem dois aspectos, né? Tem o aspecto em que o cliente precisa falar com o banco, e aí os grandes bancos de varejo, né, normalmente o cliente reza, né, para conseguir falar, se ele não tem ali o celular do gerente, o WhatsApp do gerente, e é claro que só tem o celular do gerente e o WhatsApp do gerente, e os clientes que são clientes de faixa de renda mais alta. Então, o cliente de renda mais baixa pode ser uma experiência muito desagradável tentar falar numa agência para resolver um problema. E tem ali, mesmo que não seja falar na agência, né, a utilização do 0800 pode ser uma experiência muito triste. Como pode ser ali um grande fator de satisfação do cliente. Porque hoje, não só na área, no relacionamento com bancos, né, mas telefonia, cartões. Quando você vai ligar no 0800, a gente já fala assim, olha, vou ali tomar um copo d'água, né? Porque na maioria das vezes é uma experiência muito triste. Aí quando você liga e atende, fala, nossa, hoje é meu dia, que alegria, levantei com o pé direito porque atendeu. Porque muitos ficam na musiquinha e falam assim, olha, tempo estimado de espera, 30 minutos. E se você precisa resolver isso e o único canal de relacionamento é o 0800, então você tem ali que beber uma água, mas aí uma água com açúcar, para poder esperar. Então, ligou, atendeu, te escutou de uma forma relacional, sem ter ali, né, aquele código-chave, senhora, senhor, não senhora, não senhor, e resolveu o seu problema. Olha, isso aí o cliente conta para pelo menos umas 20 pessoas. Fala, você acredita que eu precisei ligar no 0800 hoje, atendeu, foi educado, e resolveu o meu problema. Muitas vezes a pessoa faz questão de pegar o nome do atendente, da atendente, para poder registrar a tamanha satisfação de conseguir aquilo que deveria ser obrigação da instituição financeira, garantir um atendimento decente, né, pelo telefone. Bom, outra coisa que é um grande fator aqui de satisfação é a forma como o banco resolve erros e problemas. Então, aqui, ou seja, o que está nesse bloco? A facilidade de fazer a reclamação, porque muitas vezes você tem um 0800 que é de uma ouvidoria ou de um serviço de atendimento ao cliente, você não consegue sequer falar naquele 0800. Então, aí o cliente já ficou mais estressado. Ele vai ligar para reclamar de um atendimento e no telefone de reclamação ele não consegue falar. Então, isso aí já é um desgosto. Então, facilidade de fazer a reclamação, os procedimentos adotados pelo banco para corrigir a falha, se tem um prazo, se tem um retorno, se depois a gente recebe uma ligação do setor de qualidade, se depois daquele prazo eu tenho um contato para confirmar se aquilo foi resolvido, se eu fiquei satisfeito ou não, a agilidade do banco para adotar os procedimentos. Então, tudo isso é muito, muito importante, porque é um fator ali, um dos mais importantes, junto com o atendimento dos gerentes, de satisfação ou insatisfação do cliente. Então, falhas acontecem, problemas acontecem, a gente sabe, principalmente em grandes bancos de varejo, mas aconteceu, tem que ser um fator de atenção muito forte dos bancos, porque senão esse cliente não só vai ficar insatisfeito, mas vai contar para os vizinhos. Hoje, então, com a internet, né, com o Facebook, com o Reclame Aqui, olha, coloca na rede imediatamente e ali aquele banco queima, né? É um risco de imagem muito grande
o acesso hoje das redes sociais, principalmente quando é para fazer reclamação, e aí um teve a mesma experiência e vai contando, aquilo ali assume uma característica viral e o risco de imagem, perda de cliente pode ser muito grande.